Quando o Kevin Feige fez o grande anúncio das próximas produções da Marvel nos cinemas, uma coisa que chamou muita atenção foi a presença do filme Vingadores e Guerras Secretas. Mas afinal, o que foi as Guerras Secretas e por que elas aconteceram e quais foram as consequências dela nos quadrinhos? E aí galera, beleza? Tar Yamamoto aqui. Em 1980, a Marvel Comics vinha tendo um declínio em relação ao interesse de gibis de super-heróis. Então na mesma época, uma grande fabricante de brinquedos nos Estados Unidos pediu à Marvel que criasse uma história que reunisse todos os grandes personagens, tanto heróis como vilões, em uma batalha para que o interesse em personagens e histórias de heróis voltasse a crescer. Em 1984, então, foram criadas as Guerras Secretas. E também foi criado o interesse seu de dar o like aí, galera. Deixa teu like, a tua inscrição aí para ajudar a gente aí, pô. A gente tá se esforçando muito aqui, galera, muito mesmo para conseguir trazer cada vez conteúdo melhor aqui para vocês e conteúdo interessante, tá ligado? Eu acho que essa, por exemplo, das Guerras Secretas é muito massa pra gente saber como que foi nas HQs, então dá essa força pra gente aí, beleza? Obrigado! Bom, a história começa com o aparecimento de Beyonder, um do ser poderoso que se intitula como Onipotente. Graças aos seus poderes, ele faz com que uma estrutura gigantesca aparecesse no meio do Central Park. Mas quando os heróis se aproximavam para ver o que realmente estava acontecendo, um clarão acaba transportando eles para uma nave num lugar misterioso, em algum lugar do universo. Eles sequestram um grupo de heróis vilões da Marvel e os leva para um mundo alternativo chamado Battle World, ou como ficou conhecido no Brasil, o mundo bélico. Lá ele confronta os personagens com a afirmação que a verdadeira natureza do universo é a guerra, e que ele deseja ver qual lado é o mais forte. E então ele promete que o vencedor receberá qualquer desejo que possa ter. E assim começam as Guerras Secretas. Os heróis dos Vingadores eram Capitão América, Capitã Marvel, a Vespa, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, a Mulher Hulk, o Homem-Aranha e o Thor. Um belo time aí, né? Os heróis dos X-Men eram Wolverine, Noturno, Tempestade, Ciclope, Colossus, Professor X, Vampira e o Magneto. E do Quarteto Fantástico estava o Coisa, o Senhor Fantástico e o Tocha Humana, já que Sue Storm estava grávida naquela época. E aqui a gente tinha os vilões também, que era o Dr. Octopus, Senhor Destino, Lagarto, Kang, Homem Molecular, Encantor, Galactus e a Gangue da Demolição. Depois de dividir os grupos entre heróis e super vilões, é claro que o Dr. Destino e o Magneto acabam se separando dos seus grupos e indo lutar por conta própria. Magneto por estar em um grupo de heróis que não entendia o porquê ele estava ali, e o Dr. Destino por ser tão ambicioso em roubar o poder do Beyonder, que acabava subestimando ele. Os vilões então se organizaram de uma forma desesperada para atacar os heróis sem nenhum tipo de planejamento, então a primeira guerra começa. É claro que o Dr. Destino, vendo que eles tinham abandonado a base, toma posse do lugar e por ser um vilão muito inteligente com alto poder de decisão, ele acaba se tornando o líder daquele grupo de vilões. Os heróis vencem a guerra, mas entendem que o destino do universo poderia estar acabado se o poder do Beyonder acabasse em mãos erradas. Enquanto isso, a estrutura daquele planeta e o poder do Beyonder ia modificando a estrutura molecular dos personagens. O Coisa, por exemplo, acaba voltando para sua forma humana e o Professor X volta a ter os movimentos da perna. Mas uma das coisas mais interessantes sobre a saga Guerras Secretas é a forma como ela explora os personagens e suas motivações. Vemos personagens como o Homem-Aranha e Wolverine lutando lá ao lado de outros heróis como o Homem de Ferro e Thor. Eles lutam não só contra os vilões, mas também uns com os outros, já que a rivalidade entre os heróis era tão intensa quanto a rivalidade entre os vilões. Um dos momentos mais marcantes dessa história é quando, ordenado pelo Dr. Destino, o Homem Molecular joga uma montanha inteira sobre a base dos heróis. Mas é claro que Hulk mostrou toda a sua força segurando a montanha, enquanto os outros heróis uniam suas forças para finalmente
conseguir sair dali. Além disso, outro momento muito marcante dessa história é quando o simbionte entra em contato com o corpo do Homem-Aranha pela primeira vez nos quadrinhos, apresentando esse ser alienígena que mais tarde daria origem ao Venom. Em certo momento da batalha, o Galactus, com a ajuda de uma nave que tinha uma quantidade de energia tão grande, pretende devorar aquele planeta. Mas então rapidamente o Dr. Destino, sabendo disso, redireciona o poder da nave para si mesma, absorvendo uma quantidade de energia tão grande que o transformou em um onipotente. E como se não bastasse com a sua ambição, ele pretendia roubar também o poder do Beyonder. Então ele vai até aquela fenda de poder e o confronta, começando uma batalha de energia tão grande que acabou cegando momentaneamente todos os seres que estavam naquele planeta. Então a luz começa a ficar mais fraca e mais fraca até que ela finalmente se revela como o Doutor Destino. Sim, ele tinha ganhado a batalha, se transformando no ser mais poderoso do universo. Dessa forma, o Capitão América, sabendo do perigo que era aquilo, o vilão com tamanho poder que havia adquirido, convoca os heróis para uma reunião para decidir se deveriam atacar ou não. Depois de algum tempo, a maioria vota em finalmente atacar, mas no meio disso o Dr. Destino surge, já que ele sabia de tudo com a sua onisciência, e mata todos os heróis. Enquanto isso, o Homem Molecular descobre uma forma de levar os vilões de volta para a Terra, e é isso mesmo que ele faz, deixando somente o Dr. Destino e o Garra Sônica naquele planeta. Em um momento de fraqueza, o Dr. Destino, que lutava com os seus pensamentos internos, tinha medo de que inconscientemente ele revivesse os heróis, já que ele tinha poder suficiente para isso. A partir daí ele entra em um looping de pensamentos, e como não conseguia controlar aquele poder de uma forma adequada, o que ele mais temia que acontecesse, ele revive todos os heróis, travando uma batalha épica final entre os heróis e o que havia restado do Beyonder contra o Dr. Destino. Finalmente, depois de algum tempo, o Beyonder consegue vencer o Dr. Destino, transformando de volta no humano que ele já tinha sido. Dessa forma, no final das contas, quem vence a guerra é o próprio Beyonder, e os heróis finalmente descobrem uma forma de voltar para a Terra. E assim acontece. Daquele dia em diante, somente quem participou daquela guerra saberia de fato o que tinha acontecido, e por isso ficou conhecido como Guerras Secretas. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse resuminho aqui de Guerras Secretas. Lembrando que esse foi um resumo baseado em uma história de 12 edições, e se vocês quiserem um vídeo detalhando cada edição mais detalhadinha, né, deixem nos comentários pra gente saber. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo do Yamanerd. Valeu e fui!